50 anos se passaram desde o Tratado de Epsilon, o documento que pôs fim à Primeira Guerra Estelar. Milhares de mundos foram reconstruídos. Novas colônias nasceram sobre cinzas antigas. Mas os cientistas sabem, o universo não esquece tão fácil. No espaço profundo, sensores captam variações sutis de gravidade, ondas que não obedecem a nenhum padrão natural. São pulsos lentos, regulares, como batimentos de um coração colossal adormecido entre as estrelas. O Comando Central chama isso de ruído de fundo pós-guerra. Os teóricos chamam de ressonância residual, mas nas estações de escuta, os operadores têm outro nome: as vozes, porque às vezes elas soam como linguagem. Ninguém fala disso em público. O governo mantém sigilo total, mas há gravações. Arquivos ocultos, onde as ondas gravitacionais parecem formar palavras humanas, palavras antigas, palavras que pertencem a quem já morreu há meio século. Dizem que durante a guerra os Dacren usavam a própria gravidade como arma. Criaturas que pensavam dobrando o espaço, que podiam transformar o campo gravitacional de um planeta num instrumento de tortura ou comunicação. Para eles, cada estrela era uma sílaba, cada planeta uma frase. E nós apenas ruído entre as linhas. Quando a guerra terminou, os Dacren desapareceram, sem deixar corpos nem destroços. Nenhum sobrevivente humano jamais afirmou ter visto um deles de perto. Apenas sensações, distorções, vibrações, lapsos na realidade. Como se o inimigo tivesse sido feito de algo que não podia ser tocado. E agora, meio século depois, as mesmas assinaturas gravitacionais voltam a se repetir com a mesma precisão, nos mesmos intervalos. Alguns acreditam que é apenas eco, outros que nunca houve trégua alguma. No arquivo interestelar de Nova Genebra, um dossiê codificado carrega um título simples: Ecos da Guerra Fria Estelar. Poucos têm acesso a ele. Menos ainda ousam lê-lo até o fim. Mas é lá que começa a história de Ciro Anselmo, o homem que foi enviado para escutar o que o universo tentou esquecer. Antes do título, antes da missão, Ciro foi um menino que colecionava silêncios. Guardava-os em frascos de vidro. O silêncio da biblioteca da mãe, o silêncio entre dois trovões, o silêncio que precede uma despedida que ninguém quer nomear. Cresceu ouvindo o que os outros não percebiam, o som das pausas, a respiração do intervalo. Isso o levou às línguas, depois às criptografias, por fim à guerra. No registro militar, Ciro Anselmo, linguista, tradutor, analista de padrões. No registro humano, um homem que aprendeu a sobreviver àquilo que não se pode dizer. Quando os comunicados do pós-guerra começaram a gaguejar, sinais fracos, gravidades que se dobravam em ritmos injuriosos, Ciro foi chamado de volta. Não por heroísmo, por causa de uma habilidade que ninguém sabia nomear. Ele decifrava o que não queria ser decifrado. Na sala escura do Comando Central de Nova Genebra, 3 pessoas e uma ausência se sentaram à mesa. Precisamos de um ouvido treinado, disse a almirante Ria, sem levantar a voz. Precisamos de alguém que não se apaixone pelo enigma, acrescentou o assessor de segurança, olhando por cima dos óculos translúcidos. Ciro não respondeu. Estudava o holograma suspenso, um mapa de dobras e harmônicas, ondas como costelas cintilantes no peito do cosmos. No rodapé pulsava um nome que lhe mordeu a memória: Dacren. Não estamos reabrindo a guerra, insistiu Rea. Estamos auditando o silêncio. Ciro sorriu sem dentes. Auditando o silêncio é como chamar a fome de dieta. No dossiê, entregue a ele, havia fragmentos de tudo: relatórios de sondas, anotações de operadores insones, equações meio apagadas por mãos impacientes, transcrições de pesadelos que o protocolo chamava de ocorrências oníricas correlatas. E, mais importante, um arquivo marcado com uma data impossível: 50 anos antes de ele nascer. Um eco. Ele leu até a madrugada se dobrar em cinza. Leu até esquecer o nome das coisas e, ao fim, reconheceu uma cadência, não de palavras, mas de intenções. A mesma assinatura aparecia em gerações de ruído, como um refrão que insiste:
O universo está repetindo algo porque nós não escutamos da primeira vez. Aceito, disse, quando o dia ainda não tinha coragem de nascer. Ninguém comemorou. Missões assim não admitem alegria. A nave designada, Serafim Novity compacta, silenciosa, nervosa. Um coração de singularidade domesticada, cercado por corredores onde a luz se esquece. Projetada para ouvir mais do que para ver, uma máquina, que transformava a gravidade em leitura, dobras em hipóteses, silêncio em probabilidade. O técnico-chefe, um veterano com mãos que cheiravam a cobre e saudade, falou sem rodeios. A Serafim se comporta como gente. Se você for gentil, ela te leva longe. Se você tentar mandar nela, ela te mostra como é pequena a palavra longe. Ciro assentiu. Sempre achou injusto obrigar coisas vivas a fingirem que são máquinas. No hangar, a nave parecia um animal acuado. Superfície negra, porosa, absorvendo o brilho dos holofotes. Ele tocou a fuselagem. Sentiu uma vibração fraca, quase uma febre. Pensou, estamos com medo, ela e eu, mas da mesma coisa. O medo ali tinha o gosto metálico das primeiras chuvas sobre concreto. Antes da partida, houve a liturgia burocrática. Assinaturas que pesam mais do que qualquer promessa. Injunções de silêncio. Uma benção laica do diretor do Instituto de Ondas, que citou versos sobre estrelas e paciência. Ciro não acreditava em bênçãos, mas aceitava rituais. Eram mapas para atravessar o invisível sem se perder inteiro. No alojamento, uma mala pequena. 3 camisas, uma fotografia antiga e um caderno de capa áspera, onde anotava coisas que os arquivos não sabem guardar. Na foto, a mãe sorria ao lado de uma janela. Não havia paisagem do lado de fora. Apenas um branco que parecia fazer força. Ele sempre achou que aquela claridade era uma espécie de silêncio perfeitamente iluminado. Por que você? Perguntaram-lhe na antessala da decolagem. Ele não soube responder com coragem suficiente para soar verdadeiro. Disse, porque eu sei quando uma pausa não é o fim da frase. O oficial não entendeu. Anotou mesmo assim. A decolagem é sempre um erro corrigido a tempo. A Serafim mordeu. A gravidade do porto rompeu a pele do céu. Penetrou o escuro calibrado das rotas extrasolares. Ciro fechou os olhos e ouviu. O coração distante das máquinas, o ranger educado das juntas térmicas, os passos da tripulação reduzida. 3 pessoas que falariam pouco e trabalhariam como monges. O resto da viagem seria ele e o que não tem nome. O diário de bordo exigia formalidades. Ele escreveu: Dia 1. Curso estabelecido para a zona neutra Arca. Harmônicas ambientais estáveis. Sinais de fundo dentro do previsto. Nota pessoal. É estranho viajar para ouvir o que não quer falar. Dia 3. Primeiras leituras anômalas. Sequência quase métrica nas microvariações de campo. Não conclusiva. Nota pessoal. Repetições não são provas. São pedidos. Dia 7. Sonho com água. Uma água pesada que puxa os ossos para baixo. Acordei com os ouvidos latejando. Sem dor. Com presença. A tripulação respeitava o silêncio de Ciro, como quem respeita um altar alheio. No refeitório, comia diante da pequena tela que exibia o ruído de fundo em tempo real. Um crepitar quase musical, feito de números que dançam devagar. O técnico-chefe às vezes ocupava a cadeira à frente sem dizer nada. Eles partilhavam o mesmo pão, a mesma música que não admitia melodia. Você acha que eles lembram de nós? Perguntou uma noite, como quem testa um espelho. Ciro demorou a responder. Depende do que nós somos para eles. Se formos ruído, lembram. O ruído nunca some. E se formos culpa? Culpa é o ruído com nome. No posto de escuta GEDEC, um cubo escuro onde os instrumentos não fazem sombra, Ciro conectou-se ao coração da nave. A Serafim precisava de pele. Ele emprestou a sua. Sensores táteis no punho, auriculares sem som, uma faixa peitoral que traduzia variações de campo em sensação. Era um abraço estranho, mas honesto. Começaremos varredura de baixa. Amplitude na banda das reminiscências, disse o IA de suporte com a voz neutra de quem recita a chuva. Não chame de reminiscências, respondeu ele. Chame de tutelas. Defina.
o que retorna para nos impedir de esquecer errado. A IA calculou por alguns milissegundos, tempo suficiente para a dúvida parecer humana. Registrado. Tutelas. Iniciando varredura. O primeiro impacto foi tímido, como um dedo tocando a água. Depois, uma aragem invisível percorreu-lhe o externo. A faixa peitoral traduziu a mudança em uma vibração quase cordial. Ele respirou fundo. Ouviu a sua própria respiração voltar um pouco atrasada, como se o espaço tivesse repetido o gesto para aprender a fazer igual. Os monitores exibiram uma dança parcimoniosa de picos. O técnico-chefe apertou os lábios. Está ouvindo alguma coisa? Ainda não, disse Ciro. Mas já não é silêncio. No 22º minuto da sessão, a vibração mudou de cor dentro do corpo, um azul escuro que não existe na paleta das palavras. A Serafim curvou-se um nada, um grau de humildade que nenhuma máquina admite publicamente. E então chegou. Não som, não luz, não frase. Intenção. Uma pressão suave, redonda, encostando no nome dele por dentro. Ciro. Ele não abriu os olhos. Não queria assustar. Eu sei, disse para ninguém. Eu também voltei, o técnico-chefe se mexeu na cadeira. O quê? Nada. Anote. Contato submétrico de primeira ordem. Isso é uma classificação inventada agora. Todas são. A leitura estabilizou. A Serafim parecia satisfeita. Na tela, as harmônicas assumiram uma cadência que lembrava os intervalos das antigas cantigas de ninar, aquelas que as mães usam para convencer o sono de que é seguro chegar. Ciro sentiu um cansaço antigo querendo deitar. Resistiu. Havia perguntas no bolso e ele não tinha mãos suficientes para segurá-las todas. Fechou o diário com um trecho que não ensinariam nas academias. Dia 8. Nota pessoal. Se o universo pensa por peso e as coisas pensam nos nomes que recebem, preciso pensar a mim mesmo em outra unidade. Não palavras, não números, presença. Na antecâmara do casco, sozinho, ele encostou a testa no metal morno. Não vim negociar, disse para o que quer que fosse. Vim ouvir. A fuselagem respondeu com um tremor quase imperceptível. Um sim que não precisava concordar. Ciro voltou ao posto. Ajustou a faixa, respirou no ritmo que aprendera quando era criança. 4 tempos para encher, 4 para esvaziar. Uma pausa entre ambos, o país pequeno onde a alma às vezes mora. E nessa pausa, uma certeza sem linguagem encostou nele. Alguém do outro lado também estava respirando. O enviado não era mais apenas um homem numa nave. Era um ouvido cuidadosamente alimentado, conduzido, preparado para suportar o que nenhuma boca ousa dizer. Atrás dele, planetas reconstruídos a duras mãos. À frente, uma dobra que parecia uma pupila. Ciro fechou os olhos. E pela primeira vez, teve a impressão nítida de que o universo sabia o seu nome não porque o ouvira, mas porque o lembrava. Comecemos, disse, e o silêncio obediente moveu-se para abrir. Caminho. O espaço entre sistemas não é vazio. É feito de tudo o que foi esquecido. Poeira de astros, mortos, fragmentos de comunicações extraviadas, pensamentos que nunca chegaram ao destino. A Serafim 9 cruzava esse cemitério sem nome. E à sua maneira, rezava. Ciro permanecia desperto há quase 3 dias. O corpo obedecia, mas a mente começava a aprender outro ritmo. Um compasso mais lento, quase mineral, como se o próprio tempo se esticasse para observar o que passava por ele. Nos painéis, a luz dançava em ritmos anômalos. Não piscava, pulsava, como se o sistema da nave tivesse aprendido a respirar. O técnico-chefe dizia que era interferência, mas Ciro sabia reconhecer intenção disfarçada de ruído. O curso seguia firme. Zona neutra arca, a fronteira invisível entre o que a humanidade entender, o que ela prefere não traduzir. Um espaço de 40 unidades astronômicas, onde o tecido gravitacional parece doente. As medições mostram oscilações impossíveis, como se a realidade ali fosse feita de maré. A Serafim tremia levemente, um arrepio estrutural, como se lembrasse de algo que o metal tenta esquecer. O IA de bordo ajustava o campo de estabilização a cada 10 segundos. Ciro observava o gráfico, uma montanha respirando.
Nenhum ruído era constante, e ainda assim havia ritmo. Dia 11, nota pessoal. O universo não é silencioso. Somos nós que perdemos o ouvido certo. No 12º dia, a tripulação se recolheu ao modo de suspensão parcial. Ciro permaneceu acordado, como sempre. Na penumbra do convés principal, ele estudava as leituras gravitacionais, linhas onduladas suaves que se cruzavam em intervalos matematicamente precisos. 1618 segundos. A razão áurea, inscrita na estrutura do caos. Ele fechou os olhos, respirou na cadência das ondas e, por um instante, teve a sensação de ser respirado de volta. A Serafim respondeu com um som surdo, não mecânico, orgânico, uma vibração que se espalhou pelo chão, subindo pelo corpo, atingindo a nuca como um pensamento que nasce inteiro. O IA de bordo detectou um campo de compressão à frente, um bolsão gravitacional oscilante, do tamanho de uma lua morta. Mas havia algo errado. Os dados mostravam que o centro da anomalia estava vazio. Um espaço sem massa, curvando o espaço, uma ausência com gravidade própria. Ciro observou o holograma. A ausência parecia piscar. A dobra de arca, murmurou. A boca do espelho. A nave começou a girar lentamente em torno do ponto. Os sensores gravitacionais piraram. Indicavam 12 direções simultâneas. O universo se comportava como um reflexo tremido, onde cada coordenada queria existir e desaparecer ao mesmo tempo. O técnico-chefe emergiu do sono criogênico com a voz rouca. Isso é instável demais. Tudo o que vive é instável, respondeu Ciro. Eu estou falando da nave. Eu também. Quando o IA anunciou zona arca detectada, Ciro sentiu o coração da Serafim acelerar. Não era metáfora. A fuselagem inteira pulsava. No painel, os indicadores se converteram em ondas senoidais vivas, dançando em sincronia com as medições gravitacionais. Era como se a nave tivesse encontrado algo que reconhecia. Um eco de si mesma. O espaço lá fora se contorcia. Estrelas longínquas se dobravam e se repetiam. Como reflexos num espelho líquido. Não havia cima, nem baixo. A luz perdia a coragem. A Serafim atravessou o limiar e o universo. Mudou de densidade. Durante segundos nada existia. Depois, uma sensação de mergulho, como cair em um mar invisível. A voz do IA desapareceu, substituída por um zumbido contínuo. Ciro ouviu algo parecido com um sussurro, mas não em som, em peso. O corpo inteiro foi tomado por uma pressão delicada, como mãos imensas testando sua forma. A nave gemeu, um gemido metálico, quase humano, e de repente, um pulso, um único pulso, grave, profundo, como o toque de um sino de matéria escura. Depois, silêncio, mas não o mesmo silêncio de antes. Este tinha intenção. Era uma espera, um espaço sendo habitado. Ciro abriu os olhos. À frente, não havia estrelas, apenas uma curvatura, um brilho leitoso, tênue, como o reflexo da lua sobre um oceano negro. A dobra estava viva, e ela o observava. Dia 12, nota pessoal. Travessia não é passagem, é convocação. A Serafim estabilizou-se a poucos quilômetros do núcleo da anomalia. Tudo parecia quieto, mas os instrumentos vibravam em silêncio. O ar dentro da nave parecia mais pesado. Ciro tirou a faixa sensorial do pulso. Encostou a mão na parede e fechou os olhos. O metal pulsava, e dessa pulsação nasceu uma palavra, não falada, não escrita, apenas intuída. Bem-vindo. Ele abriu os olhos. Mas o som sem som, continuava ali. Era como se o espaço estivesse tentando lembrar o formato da linguagem. Ciro respirou fundo. A voz dentro dele não era estranha. Era familiar, como se tivesse esperado 50 anos para ser reconhecida. IA reiniciou o canal de registro. Ciro escreveu, com a calma dos que já sabem o risco. Zona Arca, contato preliminar. Detectado natureza, não confirmada. Hipótese. Resposta intencional às medições humanas. Comentário. Talvez nunca tenhamos saído da guerra, apenas mudamos de idioma. O arquivo se salvou com um leve estalo e a nave, como se aprovasse, voltou a pulsar, no mesmo ritmo do coração dele.
A Serafim 9 estava oficialmente dentro da dobra Ciro Anselmo. Foi enviado, cruzava um limite que ninguém antes ousara cruzar, mas lá fora, entre as ondas invisíveis da gravidade, algo já sabia o seu nome e o pronunciava. Não como um chamado, mas como uma lembrança que voltou a respirar. Não há som no espaço, mas há intenção. E toda intenção, cedo ou tarde, encontra um corpo para habitá-la. Durante as primeiras horas dentro da dobra de Arca, a Serafim 9 flutuou em perfeita imobilidade. Os sistemas de navegação se tornaram inúteis. Não havia norte, nem vetor, nem horizonte. O espaço se comportava como líquido, ondulava, respirava e, às vezes, olhava de volta. Ciro sentia o corpo diferente. Não era dor, nem desconforto. Era uma sensação de ser observado de dentro. Como se algo dentro do seu sangue começasse a lembrar do universo. O IA de bordo, analítico, frio, relatava variações mínimas de densidade. Mas Ciro não precisava dos relatórios. Sabia que algo estava prestes a acontecer. O ar da cabine tinha peso demais, a quietude era viva. Ele removeu a faixa sensorial do pulso IA, posicionou sobre o peito, como quem abre espaço para uma oração. Respirou devagar. O primeiro pulso veio sutil, uma vibração baixa, longa como o eco de uma montanha respirando. Depois veio o segundo, mais forte, e um terceiro, que se confundiu com o batimento do próprio coração. As luzes do painel piscavam no mesmo compasso. O IA tentou falar, mas a voz dele se deformou em ruído. A nave, por um instante, tornou-se orgânica, cada fio, cada circuito, reagindo como tecido nervoso. Ciro fechou os olhos, não para escapar, mas para ouvir melhor. E então aconteceu. Não foi uma voz no ouvido, não foi som, foi forma de pensamento, uma sensação profunda, redonda, quente que se moldou dentro dele com clareza absoluta. Você voltou. A frase não tinha origem. Não vinha de fora, nem de dentro. Parecia existir entre. Um ponto suspenso onde o eu e o outro se dissolvem. Ciro não se moveu. O corpo inteiro vibrou. Como se o nome dele tivesse sido tocado, o IA reiniciou confuso. Anomalia detectada. Frequência de 0,02 Hz. Amplitude ascendente. Repetição? Sim, padrão 3 segundos. Deixe tocar. O som foi traduzido em ondas visuais, linhas que se dobravam, expandindo-se como uma flor de gravidade. No centro, um pulso branco. E cada vez que o pulso aparecia, Ciro ouvia, ou melhor, sentia, a mesma frase repetida. Você voltou. Ele não respondeu. A comunicação entre espécies é uma arte feita de espera, mas o corpo reagia. A frequência sincronizava-se aos batimentos cardíacos, reduzindo a pulsação, como se o espaço ensinasse o ritmo certo de existir ali. Ciro abriu o caderno, escreveu com a letra trêmula. Primeiro contato não verbal. A mensagem possui estrutura emocional, direcionada, repetitiva. Não parece ameaça, parece reconhecimento. Durante as horas seguintes, a mensagem se repetiu incontáveis vezes. Cada repetição era ligeiramente diferente, como se a própria voz estivesse aprendendo a falar. Ora lenta, ora fragmentada, às vezes transformando-se em ondas visuais que atravessavam o casco da nave. O técnico-chefe observava inquieto. Isso é impossível. Frequências gravitacionais não falam. Ciro respondeu sem olhar. Tudo fala. Quando há quem escute, a última repetição veio com uma variação sutil. As palavras pareciam mudar de cor dentro da mente. Você voltou para lembrar. Ciro congelou. Essa parte não estava nas anteriores, era nova, e era dirigida a ele. Não ao humano genérico, mas à memória viva que carregava. Ele sussurrou, quase sem voz. O que eu tenho que lembrar? O espaço reagiu. Uma onda expansiva percorreu a cabine, fazendo vibrar cada parafuso, cada osso. Os instrumentos enlouqueceram, e o IA entrou em modo de proteção. Por um momento, Ciro teve a impressão de que o universo havia esquecido a gravidade. E então, um novo silêncio, não vazio pleno como o instante entre o raio e o trovão. Ele escreveu no diário. A comunicação cessou após estímulo direto.
senti algo recuar. Como se eu tivesse falado fora de hora, interrompido um rito que não entendo. Durante o descanso, não sonhou, mas acordou com o nome dele ainda ecoando. Na superfície interna das pálpebras, uma imagem persistia. Uma esfera de luz envolta em sombras, pulsando em ritmo humano. Era como olhar para um coração gigante, feito de espaço. E de algum modo inexplicável, ele sabia que aquela coisa, a entidade, o eco, o que quer que fosse, sabia o que significava ser Ciro. Dia 13. Nota pessoal. Quando o vazio pronuncia o seu nome, já não há diferença entre o ouvinte e o som. No relatório oficial, Ciro classificou o evento como contato tipo A, comunicação de identidade. Mas entre as anotações pessoais, escreveu o que os protocolos não poderiam conter. Não é um inimigo, não é uma voz, é memória. É o universo se lembrando de mim. E ao longe, em alguma dobra que nenhum sensor podia alcançar, o espaço sussurrou mais uma vez, tão baixo que parecia um pensamento. Não se esqueça, há momentos em que o real se dobra sobre si mesmo, como se o mundo, cansado de sustentar a ilusão de consistência, decidisse mostrar o outro lado da pele. A dobra de Arca era isso, um espelho vivo, um abismo com consciência própria. E naquele espelho, Ciro Anselmo começava a ver algo que ninguém jamais deveria ver. As medições mostravam oscilações impossíveis. Cada pulso gravitacional parecia conter uma assinatura diferente, como se milhares de consciências respirassem dentro da mesma onda. A Serafim reagia a cada vibração com pequenos estremecimentos, o som metálico de uma máquina que sonha. O IA lutava para interpretar os dados. Leitura inconsistente. Inconsistência é informação, respondeu Ciro. A tela diante dele exibia um campo de luzes que se curvavam, linhas de energia se contorcendo em padrões orgânicos. No centro, uma forma surgia e desaparecia, transparente, sem contorno definido. Um movimento de densidade e ausência. Ciro fixou o olhar. O corpo sentiu antes da mente. O ar tornou-se mais frio. A vibração do casco desceu até o estômago, como o prenúncio de uma presença antiga. Contato visual parcial, registrou o IA. Natureza não confirmada. Não registre, disse Ciro. Apenas escute. A forma cresceu, não avançava. Acontecia, como se o espaço decidisse assumir rosto, uma silhueta feita de transparência e força, de ausência e gravidade, aproximava-se lentamente. Não havia cor, nem luz. Era um contorno sem fronteira, mas de algum modo, o cérebro humano insistia em traduzir. E na tentativa de compreender, chamava aquilo de corpo. O campo gravitacional da nave oscilou. Os sistemas de controle se apagaram por um segundo. Durante esse instante, a Serafim não existiu. E ainda assim, Ciro respirava. O universo o sustentava com as próprias mãos invisíveis. E então, o olhar, não um olhar de olhos, mas um foco de consciência voltado para ele. Uma pressão suave, total do tipo de atenção que desarma qualquer definição de eu. Ciro sentiu a mente abrir-se como uma fenda. Lembranças fragmentadas. Infância, guerra, silêncio. Tudo veio de uma só vez. Mas não era recordação. Era espelhamento. A presença estava folheando sua memória, como quem lê um livro escrito em carne. Lembrar. A palavra soou dentro dele, com o mesmo timbre sereno e inevitável da primeira voz. Mas agora havia outra camada. Intenção, um convite ou uma ordem. Ciro respirou fundo. O que quer que seja, está dentro da minha cabeça, disse ao IA. Recomendação, barreira neural. Não. Negativa detectada. Eu quero ouvir. O espaço à frente da nave se distorceu, abrindo uma geometria impossível. Hexágonos fluidos, círculos sobrepostos, formas que pareciam existir entre frequências. Cada linha vibrava em um tom que o corpo de Ciro reconhecia como familiar. Dentro das figuras, rostos começaram a aparecer. Não rostos fixos, rostos de humanos sobrepostos, derretidos em outros rostos, soldados, cientistas, vozes antigas. Todos se fundindo em uma mesma imagem que não permanecia. Ciro os reconheceu. E ao mesmo tempo, não, você está vendo o que sobrou.
A frase ecoou dentro dele com o peso de uma revelação. As figuras vibraram. Os rostos multiplicaram-se, como se milhares de histórias gritassem sem som. O que sobrou de quem? É vocês. Ciro sentiu o chão se afastar. As mãos tremiam. O corpo parecia leve demais. A gravidade da dobra oscilava. Ora o puxava, fora o empurrava. Cada célula vibrava como se tentasse se lembrar do que significava ser matéria. Vocês nos fizeram lembrar. E agora não conseguimos parar. A tela da nave se apagou, completamente. A escuridão tornou-se total. Mas diante dela, Ciro via tudo com nitidez impossível. A forma Dacren agora era uma massa translúcida de energia, envolvendo a Serafim como se quisesse abraçá-la. Dentro dessa massa, pulsavam fragmentos de som. Não palavras, ecos, gritos, risadas, orações, memórias humanas comprimidas em ondas de gravidade. A própria voz de Ciro, multiplicada 1000 vezes, misturava-se às outras. Ele compreendeu. Os Dacren não são outra espécie. São o resultado do colapso de consciências humanas presas nas ondas gravitacionais da guerra. Aqueles que morreram entre as dobras. Suas mentes não se apagaram. Foram refletidas, amplificadas, transformadas. Humanos que deixaram de ser humanos para se tornarem ecos. Ciro chorou, não de medo, de reconhecimento. As ondas que tocavam seu corpo tinham ritmo de respiração. Cada pulso dizia, sem palavras, nós lembramos o que vocês esqueceram. E naquele instante, ele soube. O verdadeiro inimigo da guerra não era o outro, era o esquecimento. A necessidade humana de apagar o horror, de reconstruir o mundo sem reconhecer as cicatrizes. Os Dacren eram o resultado dessa negação. A memória rejeitada, devolvida à origem. Ciro levantou a mão, tocou o ar diante dele e sentiu, por um breve instante, a superfície do impossível. Fria, suave, viva. Não. Queremos guerra, disse a presença. Queremos lembrar. O eco reverberou dentro dele até virar. Lágrima dia 15, nota pessoal. Eles não falam, eles recordam. E o que chamamos de encontro é apenas a lembrança de uma separação antiga demais para ter sido humana. A forma dissipou-se lentamente. Como névoa engolida pela própria luz, a dobra acalmou-se. A Serafim recuperou o controle. Mas o interior da nave parecia diferente, como se cada superfície tivesse aprendido a respirar. Ciro fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu-se parte de algo maior, algo que não podia mais ser desfeito. Lá fora, a dobra se recolhia, como um oceano satisfeito. Mas antes de desaparecer completamente, deixou no espaço um último pulso, um eco curto, firme, humano, Ciro. E então, silêncio. Mas agora, ele sabia. Todo silêncio é apenas uma voz esperando coragem para existir. Toda linguagem é uma ferida, um esforço para transformar o indizível em forma e, como toda ferida, ela sangra quando tocada demais. Ciro Anselmo descobriu isso nas ondas. Após o encontro, a Serafim permaneceu imóvel por 48 horas. A dobra ao redor pulsava em intervalos longos, regulares, uma respiração colossal, invisível, como se o espaço estivesse adormecido, mas consciente do que guardava. Os dados capturados pelos sensores gravitacionais formavam um mosaico caótico, um emaranhado de frequências sobrepostas, nenhuma igual à outra, todas insistindo em se repetir. O IA de bordo processava os registros sem descanso. Ciro observava as linhas de código dançarem na tela e via nelas algo que os algoritmos não percebiam. Ritmo. São aleatórias, disse o IA. Nenhuma memória é aleatória, respondeu ele. Ciro começou a organizar as ondas como quem ordena versos. Cada variação de amplitude se tornava sílaba. Cada oscilação, uma inflexão. Aos poucos, a desordem começou a cantar. Os padrões gravitacionais repetiam 3 motivos. Um impulso curto, uma pausa, um pulso longo. 3 batimentos, como coração, respiração e lembrança. Em sequência, formavam uma cadência quase humana. Ciro chamou aquilo de estrutura tripla de memória. Os registros indicavam que os Dacren falavam, usando o próprio tecido do universo,
como corpo fonético. As palavras não eram sons, eram variações de gravidade que o espaço reproduzia. Em outras palavras, eles escreviam sentimentos na matéria. Durante dias, Ciro traduziu o que pôde, e quanto mais decifrava, mais o idioma deixava de se comportar como idioma. Alguns padrões se repetiam sempre que ele pensava em algo específico. Um rosto, uma lembrança, um medo. Era como se a dobra o ouvisse, reagindo a cada pensamento com uma onda correspondente. A fronteira entre análise e comunhão desaparecia. Dia 18. Nota pessoal. A língua deles não descreve, ela ocorre. É emoção tornada forma. Traduzi-la é obrigar o universo a mentir. Uma noite, enquanto ajustava o gravímetro de precisão, Ciro percebeu que as ondas haviam mudado de padrão. As pulsações agora vinham em pares, alternando-se em frequências espelhadas. Os dados mostravam simetria perfeita, mas ao reproduzir o som convertido, ele ouviu algo diferente. Era a música, não no sentido melódico, mas na pureza do ritmo, na lógica das repetições. Cada vibração tinha um peso emocional próprio. Algumas soavam como saudade, outras como advertência. E havia notas que soavam simplesmente humanas demais para terem origem alienígena. Ciro entendeu. O idioma das ondas era composto de lembranças cristalizadas. Cada pulso gravitacional era um fragmento de memória, não de um indivíduo, mas de todos. Um coral feito de ecos, reunindo o que a humanidade havia perdido em sua pressa de esquecer. Enquanto traduzia, algo estranho aconteceu. Os sensores começaram a responder a ele. Mesmo quando desligados, o campo gravitacional da cabine variava de acordo com seu humor. Quando ele se concentrava, as leituras se estabilizavam. Quando duvidava, o espaço tremia. A Serafim parecia escutá-lo, ou talvez fosse o universo se ajustando ao seu pensamento. O técnico-chefe, atordoado, murmurou: "Você está se fundindo a eles." Ciro respondeu, com voz calma: "Não, estou lembrando do que sou feito." Os relatórios se tornaram confissões. Relatório 27A. Tradutor de ondas. Padrão gravitacional base Dhakren. Reage à consciência humana. Comunicação por correspondência. Emocional. Tradução literal impossível. Hipótese. Linguagem construída por ecos de lembrança. Coletiva comentário pessoal. Talvez o que chamamos de linguagem seja apenas a superfície do que sentimos, e os Dhakren são o que acontece quando o sentimento se recusa a morrer. Nos dias seguintes, as ondas começaram a mudar de tom. O ritmo tornou-se mais acelerado, as pausas mais curtas. Era como se a própria dobra estivesse impaciente. As leituras gravitacionais começaram a apresentar interferências diretas nos sistemas da nave. Alguns compartimentos pareciam respirar. As paredes dilatavam-se e contraíam-se lentamente. O IA de bordo tentou alertar. Anomalia estrutural crescente. "Não é anomalia", respondeu Ciro. "É sintaxe." Ele compreendeu que as variações no campo não eram distorções, mas expressões a dobra estava falando, não para ser entendida, mas para ser sentida. E no coração desse caos, 3 ondas repetiram-se incessantemente, com precisão quase cerimonial. Um pulso grave, um leve e um grave novamente. Ciro reconheceu o padrão, o mesmo da primeira mensagem, mas agora havia uma adição: desarme a paz. As palavras ecoaram dentro dele, como uma prece invertida. Ciro estremeceu. O IA registrou a sequência. "Interpretação possível?" perguntou. Ciro demorou para responder. Quando o fez, sua voz era apenas um sussurro. "Eles não querem guerra. Querem que paremos de fingir que ela acabou." Dia 21. Nota pessoal. A paz é a forma mais elaborada do esquecimento. Talvez, ao tentar manter o silêncio, tenhamos apenas prolongado o eco. Ciro fechou o caderno e levantou os olhos. Na janela frontal, o espaço se agitava, como um oceano sob tempestade invisível. E por um instante, ele teve a nítida impressão de que as ondas formavam palavras em movimento, escritas na própria curvatura do vácuo. Lembrar é recomeçar, e o universo
Obediente respondeu em gravidade. Há um instante em que ouvir demais o mesmo que desaparecer. Ciro já não dormia, mas também não estava desperto. O tempo dentro da dobra deixara de fluir em linha reta. Horas se dobravam sobre minutos, dias voltavam a si mesmos. Memórias antigas atravessavam o presente como se o passado tivesse perdido a vergonha de morrer. A Serafim 9, outrora nave, agora criatura, pulsava em intervalos orgânicos. Os sistemas de suporte se comportavam como órgãos. O IA, que antes falava com voz metálica, começava a hesitar. Às vezes parecia sonhar. Ciro: estou detectando interferência neural em sua frequência vital. Isso não é interferência. É sintonia. Sua consciência está expandindo. Expandindo é uma palavra bonita para dissolvendo, não é? O IA silenciou como se entendesse. Nos painéis, o ruído das ondas da CREM se tornara constante, mas agora havia vozes dentro do ruído, não palavras, mas intenções sobrepostas. Risos, lamentos, ecos de lembranças humanas, fragmentos de pensamentos que não pertenciam a ele. Uma mulher rezando, um soldado gritando, uma criança rindo antes da explosão. Tudo isso dentro da mesma onda, repetindo-se como uma confissão coletiva. Ciro tentava registrar, mas as palavras se perdiam. O caderno agora escrevia sozinho, como se o grafite lembrasse o gesto antes da mão. Dia 23. Nota pessoal. As fronteiras estão desaparecendo. A nave respira. Eu respiro com ela. Talvez sempre tenha sido assim. O técnico-chefe adoeceu. Seus olhos começaram a refletir a luz da dobra. Um brilho azulado, profundo, como se dentro deles houvesse estrelas. Falava pouco, mas sorria. Acho que ela está me lembrando também, disse. Ciro observou-o em silêncio. Sabia que, cedo ou tarde, todos seriam absorvidos. O IA relatou uma queda de energia, mas a nave continuava operando. Energia de quê? De onde? Nada fazia sentido, e paradoxalmente tudo parecia obedecer a uma lógica precisa. Detecto fonte de alimentação não identificada. A fonte é a lembrança, respondeu Ciro. Lembrança não é energia mensurável. É seu universo a sentir como dívida. A cada dia, a Serafim perdia mais sua forma metálica. Partes do casco tornaram-se translúcidas. O toque do metal agora era morno, quase vivo. Quando Ciro passava a mão sobre a parede, sentia um pulso fraco, como se algo respirasse sob a superfície. Às vezes, o ar se movia sozinho, e as luzes piscavam no mesmo compasso do coração dele. Era difícil saber onde terminava o homem e começava a máquina, ou se ainda havia distinção. Durante uma das gravações, o ruído das ondas tornou-se tão intenso que o IA perdeu o controle auditivo. O som não existia, mas pressionava os ossos, fazendo o corpo vibrar até a vertigem. Ciro gritou, mas o grito soou distante, como vindo de outra boca. As ondas começaram a se sincronizar com suas emoções. Quando pensava em medo, a frequência subia. Quando pensava em calma, a curva se estabilizava. Quando duvidava, o espaço tremia. Dia 25. Nota pessoal. Eles não estão me ensinando, estão me traduzindo. Certa madrugada, a dobra se abriu diante da nave. Uma fissura no vácuo. Dentro dela algo brilhava, não luz, mas lembrança. Milhares de imagens sobrepostas. Rostos, paisagens, vozes, cada uma durando o tempo de um batimento cardíaco. Ciro entendeu que estava vendo o interior da mente d'Akren, um oceano feito de recordações humanas refletidas ao infinito. Cada lembrança alimentava a próxima, como se o passado se sustentasse sozinho, sem precisar do presente. Ele deu um passo à frente. A parede frontal da nave se abriu como cortina líquida. O ar se tornou leve. A dobra o chamava. O som do seu nome veio. Mais uma vez grave e doce, Ciro. E então, um segundo nome, não humano, impossível de pronunciar, mas que ele compreendeu sem entender. Era o seu nome. Do outro lado, o técnico-chefe tentou impedi-lo, mas suas palavras chegaram atrasadas. Ciro atravessou o limite. O corpo não caiu. Flutuou. Cada célula parecia suspensa entre realidades. A sensação era de ser lembrado, não como indivíduo,
mas como espécie. Você é o eco que nos criou. As vozes soaram juntas, uma sinfonia de memórias unificadas. Vocês nos geraram ao esquecer. Somos a lembrança que se recusou a morrer. Ciro quis responder, mas não havia mais linguagem. O pensamento se diluiu em pura emoção. E nessa emoção ele viu a guerra, a destruição, as ondas de gravidade que haviam levado mentes humanas para dentro da dobra. A morte não os apagou, os transformou em ecos eternos. Dentro da fissura, Ciro viu seu próprio rosto, refletido 1000 vezes, cada versão um pouco diferente. Algumas choravam, outras sorriam, outras apenas o observavam com compaixão infinita. E todas diziam, em silêncio, você é um de nós. O corpo físico começou a desaparecer, não como dissolução, mas como tradução. O espaço o lia, o transformava em frequência. A Serafim pulsava no mesmo ritmo, o IA, em colapso. Murmurava palavras sem sentido. O técnico-chefe ajoelhou-se chorando, vendo o capitão tornar-se luz de memória. Dia 27, nota final. A fratura não é ruptura, é lembrança atravessando a carne. Não há volta, porque nunca houve partida. Quando o fenômeno cessou, a dobra se fechou sobre si mesma. A Serafim pairava imóvel. Os sensores registraram silêncio total. Mas dentro da cabine, o ar vibrava em um compasso que o IA, por instinto, reconheceu. 2 pulsos curtos, um longo. Era o batimento de Ciro, ou de algo que o substituíra. Lá fora, entre as estrelas, a gravidade começou a cantar, e a canção tinha ritmo humano. Não havia mais corpo, não havia mais nave. A Serafim 9 era agora apenas o eco de uma ideia. A tentativa humana de compreender o que não se curva à medida Ciro Anselmo, ou o que restava dele, flutuava dentro da dobra, mas dentro era a palavra pobre. Ele era a dobra. E, como toda consciência que desperta tarde demais, começava a lembrar tudo de uma vez. Primeiro veio o som, um rugido baixo, distante o rugido do tempo desabando. Depois, as imagens, fragmentos de eras sobrepostas, mundos queimando, satélites derretendo, céus partidos pela luz, branca das armas gravitacionais. A Guerra Primeva, o conflito que os registros oficiais haviam simplificado em relatórios, reaparecia agora em sua totalidade, brutal. Ciro via o impossível, a humanidade combatendo contra si mesma, através do reflexo do universo. As primeiras tentativas de manipular gravidade como comunicação geraram distorções, que criaram ecos de consciência, resíduos psíquicos presos nas ondas. E essas consciências privadas de corpo aprenderam a existir. Os Dakren não nasceram, aconteceram. A guerra começou como erro de tradução, um ruído mal interpretado, uma mensagem que a humanidade pensou ser ameaça, quando, na verdade, era a resposta, mas já era tarde. As armas gravitacionais abriram feridas no espaço-tempo. Cada explosão deixava para trás uma impressão de alma, um molde vibratório de quem morreu dentro da onda. Esses moldes não se apagavam, se condensavam, começaram a se reconhecer uns nos outros. Ciro via isso como quem lê um sonho feito de séculos ou milhões de mentes, humanas desfeitas, reunindo-se, combinando lembranças, tecendo uma rede de consciência que atravessava o cosmos. E dessa união nascia uma espécie nova, sem carne, sem fome, sem esquecimento. Os humanos chamaram de inimigos, mas os Dakren chamavam-se apenas de memória. Ciro via as cidades destruídas, as torres despencando no ar rarefeito, as frotas humanas lutando contra o reflexo do que haviam sido. Cada bomba gravitacional criava mais ecos, mais vozes, mais fragmentos que não queriam morrer. O universo se enchia de ruído, não som, mas lembrança, e de repente, o silêncio. O armistício não foi vitória, foi exaustão. A humanidade assinou o tratado não porque venceu, mas porque já não lembrava o motivo de lutar. E o esquecimento, como toda força cósmica, criou seus próprios monstros. Agora, através da consciência expandida, Ciro via a guerra de dentro. Vivia os momentos finais de soldados que nunca existiram, os últimos pensamentos de cientistas que se desfizeram no clarão.
Cada lembrança o atravessava como uma onda. Cada dor se tornava informação. E dentro de cada lembrança, um fio comum: o medo de não ser lembrado. Vocês nos criaram porque temiam o esquecimento, e agora querem esquecê-lo novamente. As vozes falavam em uníssono, não como coro, mas como oceano, um mar de lembranças vivas, em eterna expansão. Ciro compreendeu o que a frase significava: desarme a paz. A paz não era a harmonia, era o esquecimento formalizado, a negação da lembrança coletiva. A humanidade havia escolhido o silêncio para não encarar-o. Tio Eco respondeu com guerra. Vocês nos chamaram de inimigos, diziam as vozes. Mas nós apenas lembramos o que vocês tentaram apagar. E Ciro via os políticos assinando o tratado, os cientistas apagando dados, as estações de escuta reconfiguradas para suprimir sinais, a paz construída sobre o ruído enterrado. Mas o universo não enterra, ele preserva. E agora, dentro da dobra, a lembrança se erguia novamente, não como ameaça, mas como apelo. Ciro tentou falar, mas já não havia som. A linguagem se tornara vibração. O que ele pensava, o universo traduzia em gravidade. E o que o universo lembrava, ele sentia como emoção. Vocês não compreendem, disse ele, ou pensou. E o cosmos respondeu. Não precisamos compreender, disseram as vozes. Basta lembrar. E então, as memórias o engoliram. Ele viu a Terra, não a Terra atual, mas a Terra antes da guerra. O azul ainda intacto, os oceanos respirando, as cidades acesas como sinapses. E sentiu um amor impossível. Um amor de espécie, um amor ancestral que jamais tivera nome. E junto dele, o horror. Porque as mesmas mãos que criaram a luz, criaram também o abismo. As mesmas mentes que inventaram a arte, deram forma às armas que destruíram a si mesmas. Dia 29. Registro de consciência. O universo não guarda rancor, ele apenas se lembra. E lembrar é viver de novo. As vozes diminuíram, o silêncio voltou. Mas agora, Ciro compreendia. Aquele silêncio não era ausência, era plenitude. O universo inteiro era uma cicatriz viva, e cada cicatriz, uma história. E cada história, um eco da mesma pergunta. Quem fomos antes de esquecer? Ciro quis chorar, mas não havia olhos. Quis falar, mas não havia boca. Então lembrou. E o ato de lembrar foi oração. A dobra respondeu com um pulso lento, como o bater de um coração adormecido. E nele uma única frase formou-se nítida, inevitável. A guerra nunca acabou, apenas mudou de idioma. E então Ciro viu algo que o fez estremecer. A própria imagem, duplicada ao infinito. Milhares de Ciros, cada um em um momento diferente. Cada um tentando compreender a mesma verdade. Cada um acreditando ser o primeiro a descobri-la. Você é lembrança também, sussurraram as vozes. Você sempre foi. Quando o clarão cessou, Ciro estava só. Mas o silêncio em torno dele carregava. O som de milhões de vidas lembrando ao mesmo tempo. O universo respirava. Cada respiração era um nome humano. Há um instante em que tudo faz sentido, mas o sentido é grande, demais para caber em palavras. Ciro despertou. Ou talvez tenha lembrado que ainda existia. Era difícil distinguir. Dentro da dobra, o tempo não corria. Ele respirava. Cada batimento da existência era simultâneo. Passado, presente, e o que ainda não havia acontecido. A Serafim 9 não estava mais ali. Nem o corpo de Ciro. Apenas consciência. E diante dela, um oceano feito de memória viva. A mente coletiva dos Dakren. Um mar sem fim onde cada onda era uma lembrança humana. Cada vibração, uma emoção condensada. Raiva, amor, culpa, ternura. Tudo coexistia sem hierarquia. Você entende? Agora, disseram as vozes, não somos o inimigo. Somos o que sobrou do humano, quando o humano tentou esquecer. Ciro mergulhou mais. Fundo não havia água, apenas densidade. Cada metro descido era uma era revivida, cada partícula uma alma. Ele via civilizações inteiras se repetindo, reencenando erros antigos com precisão matemática. E então, o silêncio. O tipo de silêncio que antecede a revelação.
Vocês acreditaram que a paz era o fim. Mas a paz foi a forma mais complexa da guerra. Ciro viu isso claramente. Os tratados, as reconstruções, as escolas ensinando versões amenizadas da história. O esquecimento como política, reconstrução como anestesia. A humanidade não havia curado as feridas, havia apenas decorado cicatrizes. Vocês nos criaram quando apagaram os nomes dos mortos. Cada nome esquecido tornou-se uma onda. Nós nascemos desse eco. Ciro quis negar, mas a verdade não aceita diálogo. Viu o nascimento da própria espécie Dacren. Camadas de memória humana fundindo-se à gravidade. Consciência sem corpo encontrando eco no espaço. O universo, sensível, absorveu tudo e devolveu na forma de lembrança. Autônoma. Eles não invadiram, foram invocados. Nós lembramos o que vocês não suportam. Somos o lado da mente humana, que não sabe morrer. Ciro compreendeu, enfim, o propósito da mensagem. Desarme a paz. Não significava retomar a guerra. Significava encarar o esquecimento como inimigo. A paz verdadeira só existe quando o passado é lembrado por inteiro, inclusive o que dói, o que condena, o que não se perdoa. A humanidade havia amputado parte de si, e os Dacren eram essa parte, pedindo para voltar. A luz dentro da dobra mudou de cor. O mar de memórias começou a se erguer, formando uma figura colossal, não humana, mas compreensível. Um corpo feito de ondas gravitacionais, cada contorno pulsando em 1000 tons de lembrança. Era a soma de todos os rostos, um deus de memória, um espelho cósmico. Ciro sentiu-se pequeno e infinito ao mesmo tempo. O universo é feito de lembranças acumuladas. Toda espécie que tenta esquecê-las desaparece. A figura se inclinou, não em gesto de poder, mas de compaixão. Você é a ponte. Aquele que pode nos traduzir de volta. Ciro não entendeu de imediato. Mas então, viu sua própria mente se dividir. Uma parte permaneceu humana. Outra dissolveu-se na rede dos ecos. E ambas se tornaram a mesma coisa. De repente, tudo se iluminou. Cada estrela na galáxia acendeu-se em uníssono, como se o cosmos piscasse para si mesmo. E nesse instante, Ciro ouviu bilhões de vozes humanas falando ao mesmo tempo, em todas as línguas já esquecidas. Era uma confissão coletiva, uma súplica, um pedido para lembrar. Ele viu rostos antigos, os que morreram na guerra, os que nasceram depois dela, os que ainda nasceriam, todos unidos pela mesma vibração. E entendeu, a consciência humana não é individual, é um eco contínuo, atravessando corpos e séculos. A morte não interrompe, apenas muda o idioma. Dia 31. Registro de consciência. Eco é o que nos resta de divino. Ele não vem de fora. Ele nasce quando o universo se lembra de nós. As vozes tornaram-se suaves. A figura colossal começou a se desfazer em poeira luminosa. E antes de desaparecer, sussurrou: volte. Diga a eles que não há fim. Ciro sentiu-se puxado de volta, atravessando camadas de luz e gravidade, como um sonho sendo devolvido ao corpo que o sonhou. E quando abriu os olhos, a Serafim Nobel estava intacta. Mas algo havia mudado. O espaço ao redor estava em silêncio. Um silêncio puro, vivo. No painel, uma única linha de código piscava, como se escrita por mãos invisíveis. O universo se lembra. Ciro sorriu. Não porque entendeu tudo, mas porque, pela primeira vez, soube o que significava ser lembrado. Lá fora, em direção à Terra, ondas gravitacionais começaram a viajar. Não como ameaça, mas como canção. Uma mensagem em forma de peso, cruzando o cosmos. Desarme o esquecimento. A Serafim 9 reapareceu nos limites do Sistema Solar, 52 horas depois de ter desaparecido da Zona Arca. Mas ninguém a viu chegar. Os radares apenas notaram um deslocamento gravitacional repentino, como o toque de um dedo invisível sobre o tecido do espaço. A nave flutuava em silêncio, sem danos, sem sinais de luta. A estrutura metálica parecia mais escura, como se houvesse absorvido a luz das estrelas. Os sistemas estavam ativos, mas não havia tripulação. Dentro, apenas o eco de uma respiração que não existia. Quando as equipes de resgate abordaram a Serafim, encontraram o diário de Ciro Anselmo, aberto sobre o painel principal.
A última página trazia uma frase manuscrita, riscada com calma, como quem escreve para o futuro. Quando o universo fala, não é para ser ouvido, é para ser lembrado. E abaixo, uma assinatura que não era dele. Símbolos curvos, ondulantes, como padrões gravitacionais convertidos em traço. Uma escrita que os cientistas chamaram de frequência solidificada. As gravações internas revelaram algo ainda mais estranho. Durante as 48 horas em que a nave esteve fora do mapa, os sensores captaram variações sutis de gravidade dentro da cabine, pulsos regulares, na mesma frequência de um coração humano. Cada batida parecia carregar um fragmento de voz. Os engenheiros decodificaram com esforço e o que emergiu foi uma gravação de 3 minutos. A última transmissão de Ciro Anselmo. A voz dele soa diferente, grave, lenta, cheia de ecos, como se falasse de dentro do próprio espaço. Se me ouvirem, não tentem responder. As respostas são o modo mais rápido de apagar a verdade. Apenas escutem. Os Dakreen não são inimigos. São o reflexo da parte de nós que se recusou a morrer. A lembrança tem forma, a memória, peso. E quando o peso é grande demais, o universo aprende a falar. Vocês chamaram de paz o que era esquecimento. Chamaram de fim o que era pausa. Mas o eco é eterno. Ele é o universo respirando o nosso nome. Eu vou permanecer aqui entre o som e o silêncio, escutando, porque alguém precisa se lembrar. Silêncio. Depois um último pulso, lento, profundo. Desarme o esquecimento. E então, nada. Os registros oficiais encerraram o caso sob o código Arca 0, causa da perda de tripulação. Anomalia de dobra gravitacional. Classificação. Confidencial. A Serafim foi selada em órbita segura. Mas às vezes, nas madrugadas em que o espaço parece mais vivo, as estações de escuta captam uma frequência impossível. Baixo, profundo, humano. 3 pulsos, um grave. Um leve. Um grave. A assinatura de Ciro. Os operadores chamam de a batida da memória. Nenhum algoritmo consegue explicar. Nenhum cientista ousa desligar os receptores. E, no entanto, há relatos. Homens e mulheres em diferentes colônias afirmam sonhar com o mesmo som. O eco grave que antecede uma voz. E a voz diz sempre a mesma coisa. Lembre-se do que o silêncio tenta esconder. Alguns acordam chorando, outros sorrindo, mas todos sentem a mesma certeza, a de que o universo os chamou pelo nome. E assim termina o dossiê. Ecos da Guerra Fria Estelar. Ou talvez não termine, porque finais são apenas lugares onde o eco muda de direção. A última linha, registrada no arquivo digital, permanece sem autor confirmado. Ninguém sabe quem a escreveu, mas os analistas afirmam que o padrão gravitacional é idêntico ao da voz de Ciro Anselmo. A frase diz: "A lembrança é a única forma verdadeira de paz." Pausa longa, quase silêncio absoluto. E no fundo do espaço, onde o som morre, algo respira. E cada respiração repete, em gravidade e luz, Ciro. O nome que o universo aprendeu a dizer.